Fala pessoal, como vai? Eu espero que todos estejam bem. Nós estamos aqui nesse nosso canal, na nossa plataforma, para compartilhar, para continuar falando e ministrando aquilo que o Senhor tem nos dado nesse tempo. Na verdade, tem nos dado ao longo de alguns anos e a gente vai acumulando, a gente vai guardando para repartir aquilo que o Senhor tem nos dado como experiência, aquilo que o Senhor tem nos dado como visão, aquilo que o Senhor tem nos dado como instrução para um tempo ministerial, para um tempo espiritual. E a gente tem como único propósito nesse canal, nessa plataforma, inspirar vocacionados, inspirar você a viver 100% do chamado que recebeu, a receber a graça do Senhor como força única e necessária para você ir adiante e ser uma resposta, ser um instrumento, ser aonde o Senhor te plantar na sociedade, nos diversos setores da sociedade, você ser a pessoa que o Senhor te chamou para ser, com a identidade que Ele te deu. Nós temos falado nesse tempo sobre algumas coisas que têm afetado pessoas, têm afetado você, têm afetado a mim, sabe? Ao longo do tempo, dos anos, esse afetar vai mudando o curso daquilo que o Senhor nos deu para viver. E por que não dizer que vai afetando a chama, vai afetando o chamado, vai afetando a vocação. Uma coisa que precisa ficar clara para você nesse momento, precisa ficar muito nítida, é que todos nós temos um chamado, todos nós temos uma vocação, todos nós temos algo que o Senhor já colocou dentro de nós para carregar e que você precisa, ficar muito atento sobre como isso vai se manifestar. A primeira coisa que eu quero compartilhar nesse nosso tempo de hoje, e eu vou falar sobre duas coisas, falamos sobre a frustração nos vídeos anteriores e agora eu quero falar sobre a distração e o engano. Mas antes disso, você precisa entender que quando Deus começa a fazer algo, a gerar algo dentro de nós, não significa que fora da gente as pessoas já perceberão isso. Existe um tempo em que o Senhor cura, existe um tempo em que o Senhor restaura e existe um tempo em que o Senhor vai cultivando propósitos, vai cultivando sementes, vai cultivando revelações dentro de nós. Trata-se de um preparo para que possamos então, no tempo certo, ser manifestado. Assim como Jesus, ao nascer, cresceu e se tornou o Jesus filho de Maria, de José, o carpinteiro, e de repente, na beira daquele rio, ao ser ali já pronto para batizar, ser batizado por João Batista, a palavra diz que João Batista então declara ser ele o Filho de Deus. Então, existe um tempo em que Jesus também trilhou o seu caminho de propósito, o seu chamado, e ele estava ali consolidando, ele estava ali sendo fundamentado, e no tempo certo foi manifesto publicamente. Então, esteja pronto para ser manifestado. Agora você precisa sair de uma neurose em que a manifestação do que o Senhor te chamou para fazer, para ser na sociedade, se dará dentro de alguns modelos pré-estipulados. Esteja pronto para viver essa manifestação de Deus, para que o Senhor te lance nos modelos mais diversos e inesperados diante da sociedade. O seu chamado pode ser uma resposta aonde nada existe e nada está pronto. O seu chamado pode ser um complemento aonde já tem alguma coisa fluindo. O seu chamado pode ser a inauguração de uma nova fase em um lugar que você nem imagina. O seu chamado pode ser inédito num lugar que jamais se pensou sobre isso. E você precisa talvez entender que na maioria das vezes, daqui para frente, o Senhor vai potencializar chamados que não estão configurados a um padrão. Ele pode fazer a mesma coisa de formas diferentes. De distração e engano, sejam juntos ou separados, é falar de coisas que têm afetado pessoas, e por que não dizer que tem afetado você nesse tempo. Então, eu quero começar falando sobre uma palavra que você muito conhece, e ela aponta pra gente uma das ações muito perigosas que a distração ela tem causado nesse tempo. Tem tirado pessoas de lugares certos e colocado em lugares errados.
tem feito pessoas saírem de lugares errados, sabe? Mas nem sempre indo para lugares certos. Na verdade, a distração, ela quer te manter ocupado, uma ocupação indevida, alheia. E ocupação indevida também é uma distração. Gastar o seu tempo, na verdade, te manter acreditando que está numa obra, numa missão, numa realização, está no estágio, muitas das vezes, de bem-estar, quando na verdade você pode estar simplesmente paralisado, mesmo que esteja numa possível ou pseudo-agitação. Então tudo isso é o que a distração pode causar, e eu quero falar do texto que você conhece bem, de Neemias 6. Olha o que diz o versículo 2. Sanbalat e Gesem, porém, mandaram a seguinte mensagem até nós: venha, vamos nos encontrar num dos povoados aqui da planície de Ono. Eu, porém, percebi que eles estavam tramando fazer-me mal. Olha aí que importância o discernimento para lidar com algumas coisas que parecem normais, parecem bem intencionadas, parecem, sabe, bem amorosas, mas pode estar ali armazenando maldade e principalmente uma finalidade de distrair você. Então, no versículo 3, Neemias responde assim: por isso enviei uma mensagem de volta com a seguinte resposta: estou executando um grande projeto, por isso não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? E eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem. E todas as vezes eu dei as mesmas respostas. Veja que uma coisa importante para combater a distração é a convicção daquilo que você está vivendo, fazendo. Então o que Neemias está trazendo para mim e para você através dessa palavra é o seguinte entendimento. Muitas coisas vão se parecer amorosas, vão se parecer bem intencionadas, ainda assim elas estão carregadas de um alvo, de uma proposta de distração. Vejam que esses caras chamados Sanbalat e Gesem mandaram mensageiros chamarem Neemias para um encontro, um cafezinho, uma conversa. Vamos aqui dialogar, vamos falar de projeto, vamos falar de algumas coisas. E veja que tudo isso talvez pudesse soar muito bem. Mas ainda assim, a percepção, o discernimento, e aqui eu faço uma observação, assim, se eu pudesse sublinhar para você, tá? Fazer aqui um destaque. Uma das ferramentas imprescindível para lidar com a distração e o engano chama-se discernimento espiritual. E discernimento espiritual é possível apenas por meio de uma profundidade. Só que vejam só, muitas das vezes, para que as pessoas não cheguem a um nível de discernimento espiritual através de uma profundidade, ela é ocupada, ela vamos dizer, distraída sobre determinados movimentos, acontecimentos, e isso pode estar evitando, fazendo com que você não conheça o que é de verdade uma profundidade com Deus. Então, Neemias deixa explícito para nós que uma postura de discernimento vai te dar uma postura de comportamento, de atitude muito bem firme para com algumas coisas. Ele manda uma mensagem de volta, porque ele percebeu que aquilo ali passava na verdade, não passava de uma trama de maldade. E então ele manda uma mensagem de volta: olha, eu não posso parar, estou executando um grande projeto e não posso descer daqui. A palavra diz que por 4 vezes enviaram a mesma mensagem. E ainda assim, Neemias foi firme em responder a mesma coisa. Imagina que Neemias, ao discernir aquilo, ele foi capaz de obter dentro dele uma capacidade muito forte de se manter. Neemias continua nos dando instruções como ser firme, como
combater aquilo que eu poderia chamar de aprimoramento da distração. A distração vai bater na sua porta 1, 2, 3 vezes, na medida que ela percebe que você está se fortalecendo, está se tornando capaz de discernir, de combater, está caminhando cada vez mais firme para o lugar certo, para o lugar do propósito. Você vai perceber que a distração e o engano também vão criando novos formatos, criando cada vez mais formatos perfeitos, criando mais formatos assim que realmente se parecem com o céu. Existe uma coisa chamada sofismas. E o apóstolo Paulo fala um pouco sobre esse mal, essa chaga. Eu diria que é uma das chagas terríveis desse tempo, porque o sofisma fala sobre uma mentira com aparente cara de verdade. E isso de verdade pode seduzir a muitos, porque pode trazer um sentimentalismo, pode trazer emoção, pode trazer um discurso sobre algo interessante, mas sem um propósito de verdade. E aí, Neemias vai nos mostrando que manter-se firme e capaz de progredir para o progresso que a distração vai fazendo, tentando nos fisgar de todas as formas, é imprescindível. Olha o que diz ainda no capítulo 6 de Neemias, versículo 12. Percebi que Deus não tinha enviado aqueles homens. Olha bem. E que eles tinham profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate tinham contratado eles. Qualquer coincidência nesse tempo, queridos, é a mais pura realidade, tá? Isso aqui não é um fato isolado. Isso aqui não é um fato, talvez não seja pagamento literal, pagamento em dinheiro, mas existem muitos outros pagamentos que vão aliciando profetas e falsos profetas e pessoas que vão montando um cenário e vão, sabe, aliciando você, vai sentimentalizando você, vai persuadindo, e quando você talvez não se der conta mais, você já está naquele amaranhado de envolvimento, muito distraído, muito seduzido por algumas coisas, algumas questões mal resolvidas dentro de nós. Aflora uma necessidade de fazermos algumas coisas para nos sentirmos bem. Perceba o que eu estou te falando. O fato de você ainda ter algumas questões que precisam de cura, precisam de um agir profundo do Espírito Santo, faz com que você seja uma vítima, um alvo fácil, porque você vai se inclinar a se ocupar, a fazer alguma coisa, porque aquilo vai te trazer um sentimento de bem-estar. E você vai se sentir bem, porque vai se sentir útil, vai se sentir honrado. Mas isso pode ser parte de um grande plano, aonde, distraído, você vai se afundar ainda mais naquele primeiro problema, naquele segundo problema, e quem sabe agora está nascendo um terceiro e grave problema para talvez consumir o restinho da sua fé, da sua espiritualidade, da sua capacidade de manter-se ali na presença do Senhor. Neemias então fala sobre esses homens que foram contratados. E olha só, eles tinham sido pagos para me intimidar, a fim de que eu cometesse um erro, um pecado. E então, naquele ponto do meu erro, eles pudessem então me difamar e me descredibilizar, me desacreditar diante de todos. Olha a tentativa da distração. Ela era uma armadilha para tentar fazer com que tivesse então agora um motivo para que Neemias, liderando aquele projeto de reconstrução dos muros, pudesse então ser descredibilizado, difamado, pudesse ser desacreditado diante de todos que estavam com ele. A distração, ela vai cumprindo esse papel de paralisar homens e mulheres, paralisar projetos incríveis que eu tenho certeza que você carrega, sonhos, promessas de Deus que você sabe que Deus tem, mas a distração foi, sabe, manipulando, e talvez você esteja muito longe daquilo que é o lugar certo. Então, está aqui nesse texto, mostrando para nós. Eu finalizo esse vídeo e a gente vai se encontrar no próximo, continuando esse aspecto dos efeitos da distração e do engano sobre nós. Mas Neemias finaliza dizendo assim, olha, no versículo 9, eu volto um pouquinho.
estavam todos tentando me distrair. Pensando então eles serão enfraquecidos e não irão concluir o que vieram fazer. Foi no momento em que Neemias dizendo, preste atenção, eu, porém, orei ao Senhor pedindo, fortalece-me agora as minhas mãos para que eu não pare. Eu quero finalizar esse vídeo fazendo com você essa oração. Senhor, fortalece as nossas mãos para que não paremos. Neemias, ele passa por algo tão assim forte, mas sobretudo ele foi capaz de perceber que aquela distração poderia levá-lo a uma ruína terrível. Eu quero declarar que da mesma forma que Neemias foi capaz, sendo um homem simples que veio de uma cozinha, porque não é sobre o que você já fez no passado, é sobre o que você está se tornando hoje em Jesus, que vai ativar, que vai potencializar, que vai atrair o poder da graça, do Espírito Santo, do discernimento sobre a sua mente, da sabedoria para lidar com as coisas mais terríveis, que são os efeitos, as ações malignas da distração e do engano. Quando nós falamos de distração, falamos de pessoas talvez vivendo coisas bem distantes do que deveriam estar vivendo. E o pior de tudo, com o sentimento de que estão fazendo a coisa certa, de que estão sendo respostas, de que estão sendo úteis no reino de Deus. Mas o reino de Deus nunca foi sobre fazer uma obra, uma filantropia, nunca foi sobre agir, trabalhar, atividades, mas foi sobre obedecer. A gente pode estar fazendo muita coisa hoje para Deus, mas sem Deus. A gente pode estar fazendo coisas hoje que sejam em nome de Deus, mas que não tenha mais a presença de Deus confirmando, validando. E nunca vai valer a pena fazer alguma coisa para Deus sem o Deus dessa obra, sem o Deus conosco, sem o Emanuel, o Deus conosco. Que você e eu, nesse tempo, possamos colocar a nossa mente de verdade em Cristo e que os nossos olhos sejam abertos e que você seja cheio de autoridade e capacidade para dizer sim quando for sim e não quando for não. Para você se desgarrar de algumas coisas. Assim como fazer a arca foi maravilhoso. Foi um projeto de Deus. Mas sair dela foi cumprir uma obediência daquilo que Deus havia ordenado. Moisés, saia da arca, você e sua família. Não havia mais sentido. Eu estou falando aqui da arca no sentido de como coisas de Deus, elas podem e elas vão sendo progredidas, e nós precisamos estar atentos o tempo todo para que possamos progredir segundo a ordem, segundo o projeto, segundo a vontade de Deus. Responda às vontades dele com a sua total obediência. E eu quero declarar que distração nenhuma a partir desse tempo vai colocar você fazendo coisas que nunca deveriam ter sido feitas por você. Que nenhuma ação maligna do engano fará você acreditar em coisas que nunca deveria ter acreditado. Para que você não se machuque, para que você seja blindado, para que acima das águas você possa andar, para que acima de toda e qualquer circunstância você possa continuar. Essa é a minha palavra. Nos encontramos no próximo vídeo. Compartilhe, libere essa palavra, plante boas sementes, sabe, o máximo que você puder,